Bom, Pai, Senhor, irmãos, chegamos à lição 13, né? Uma serva de coragem. A gente vai falar um pouquinho aí de Esther, mais um pouco de Esther, né? Falando um pouco daquilo que Deus fez através da vida dela, né? Bom, a gente vai fazer uma oração e logo em seguida a gente dá a entrada na aula. Amém? Orem comigo. Senhor, agradecemos por tua misericórdia e graça. Te pedimos, Senhor, para que venha nos abençoar nesta manhã de domingo. Abençoa, Pai, abre os corações através do Teu Espírito para que possamos entender mais um pouquinho de Esther nesta última lição, Senhor. Abençoa, segundo a Tua graça, cada aluno, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, Pai Santo, a família deles, em nome de Jesus. Amém? Então aqui a gente quer colocar os objetivos da lição, né, que é apresentar a beleza do caráter de Esther, expor que Deus se alegra da humildade de seus servos e ensinar que Esther é uma mulher virtuosa, né? Esse texto de referência está lá em Esther 2, versículo 8, o 10, o 16, o 17, né? Se vocês quiserem acompanhar depois aí, né? Esther 2, 8, 10, 16, 17 são esses versículos de referência da lição. Vou falar um pouquinho aqui dos tópicos, né? O primeiro tópico, o comentarista coloca o Esther um exemplo a ser seguido, né? E ele já começa comentando que na Igreja de Cristo tem lugar para todos, né? Deus permitiu que diversas mulheres fossem mencionadas em sua palavra, para que pudéssemos aprender que ele não opera somente por intervenção de homens. Então a gente vê todo esse contexto histórico do livro de Esther, né, o quanto Deus trabalha através de homens, através de mulheres, e também salientar que ele também pode trabalhar através de jovens, né? A gente vê um exemplo do rei Josias. Rei Josias, né, ele começou a reinar Israel ainda criança, e com cerca de 20 anos, ele começou a fazer uma reforma contra a idolatria, né, lá em Israel, fazendo uma grande reforma. Ele reinou por volta de 31 anos. Então, Deus ele usa conforme o seu propósito a cada vida, a cada pessoa, né? Ele abençoa tanto a pessoa em particular quanto no coletivo. Então, para o seu propósito coletivo, Deus pode usar uma pessoa, né? E também pode usá-la no seu propósito pessoal também, né? Então a gente vê a rainha Esther, que passou muitas dificuldades, perdeu pai e mãe, foi criado pelo seu primo Mardoqueu, passar por muitas dificuldades, né, na sua vida pessoal, mas chegar ao status de rainha, né? Então a gente vê e tinha tudo um propósito de Deus. É isso que a gente vai comentar aqui na lição, né? Então Deus ele não faz uma acepção de pessoas, né? Deus ele pode usar quem ele quer, né? Como ele quer. A gente às vezes interroga, né? Se pergunta por que Deus está usando ou por que Deus está levantando tal pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem nem tanta aptidão, mas a gente vê Deus fazendo seus propósitos ser concluídos, né? A gente tem que entender no contexto total que Deus ele faz dessa forma, e muitas vezes ele não quer explicar e não explica pra gente por que ele está fazendo aquilo, né? A gente deve entender por que Deus faz dessa forma. No tópico 1.1, ele fala da relevância da beleza interior. Embora ele fale aqui da beleza interior, né, nos textos de Esther,
a Bíblia relata que Esther era extremamente bonita e atraente. E a gente vê no capítulo 2, no verso 7, que diz assim que todos quanto o haviam se agradavam da sua beleza mais do que todas as moças. E no 2,15 ele também fala de algo de tão especial que tinha Esther que chamava a atenção de todos. Certamente Deus agindo na ocasião para utilizar a sua serva, né, a Esther, mais para frente. Então, dizer que Esther não foi atraída por algo interior, mesmo porque as mulheres naquele tempo não podiam falar muito, né? O que chamou bem a atenção mesmo daqueles homens foi a beleza de Esther, né? A Esther era muito bonita e atraente, mas sabemos também que interiormente ela tinha um caráter, né? Ou tinha uma moral que foi ensinada pelo seu tio, né? Dentro daqueles parâmetros, né? De um servo de Deus, ela foi criada dessa forma. Então como ela foi criada dessa forma, ela se manteve dessa forma, né? Então ela tinha muita sabedoria que foi dada por Deus, assim como um caráter, né? Ilibado, um caráter sem mancha, né? E uma ética também, né? Uma ética de uma serva de Deus, né? Contudo, né, ela era muito bonita. Então, quem olhava para ela chamava atenção. A Bíblia fala que o rei, quando olhou ela, foi a primeira que escolheu mesmo e desprezou as outras. E de tanto formosa que ela era. Então a gente tem que destacar também a beleza exterior, que foi um dos instrumentos para que ela chegasse ao reinado, né? E essa parte do caráter, né? de Esther, muito importante também. Partindo um pouco mais adiante para o tópico 1, 2, Esther, uma história de sucesso, né? E a gente tem que entender, né, que por que Esther teve sucesso? A Bíblia narra que Hilgai, chefe das mulheres, foi o primeiro a ver a graça que Esther possuía. Então, falando um pouquinho daquele propósito de Deus, né? Deus ele formou Esther, fez Esther já no futuro por um propósito, né? Todos nós temos um propósito diante de Deus, né? E não tem como falar que todos fomos chamados para um propósito. Muitas vezes a pessoa não sabe qual que é o seu propósito ou não achou o seu propósito de vida ainda em Cristo. Mas é uma coisa que Deus fez com a vida de Esther e fez com que ela entendesse isso, né? Muito importante a gente olhar para a nossa vida e entender que nós temos um propósito e descobrir qual que é o propósito nessa vida. A gente tem que orar, né? Pedir a Deus para que abra nossas mentes, para que Ele faça nos entender quais são os nossos propósitos, né? Então, se o seu propósito é de ensinar, ensine, né? Se dedique no estudo para que possa ensinar. Se o seu propósito é um trabalho braçal em alguma coisa e por aquilo Deus pode te usar por um propósito específico. Então a gente se limita só a alguns propósitos, como pastorado, como missionário e líder de jovens, mas Deus tem outros propósitos. Às vezes Deus quer alcançar uma vida que está lá no Congresso Nacional e Deus usa você como um representante de alguma coisa e Deus chega até aquela pessoa através de você. Assim como foi na vida de Esther, né? Ela teve uma moral, um caráter, né? Sem mancha, né? Ela viveu uma vida controlada por Deus, né? Dentro daqueles princípios que era posto a Israel, o povo de Deus, e ela não se desviou nessa virtude, né? Então a gente ela só obteve um sucesso na sua história porque ela teve isso como princípio, né? Deus no centro da vida dela, essa ética e esse caráter, essa moral, né? Tudo dentro dos parâmetros de Deus. Então isso que a gente deve ter, uma vida de caráter, uma vida de, de perseverança, né? nas Escrituras, né? Para que nós possamos ter uma vida, né?
recompensada por Deus, né? Tanto na questão de uma vida bem-sucedida, né? Em todas as áreas, quanto na vida cristã também, principalmente, né? Fazendo a diferença no mundo, 1:3. Deparamos na Bíblia com padrões admiráveis de mulheres que faziam a diferença em épocas nada favoráveis a elas. Maria Madalena, Ana, Joquebede, Débora, Ruth, Abigail, Maria, mãe de Jesus, e entre outras, né? Essas mulheres, elas tiveram vida totalmente desfavorável, né? A gente tem que lembrar que em Israel as mulheres não tinham tanto destaque na sua comunidade, justamente porque os homens achavam que as mulheres elas eram um segundo plano na vida de Deus, mas não era isso que Deus mostrava, né? Isso que Jesus mostrou, né? Com aquela mulher samaritana. Tanto é que ela encontra Jesus e ela fala para Jesus, né, que tem eu contigo, né? Porque que você vem falar comigo, sendo eu samaritano e você judeu? Então tinha muito desses princípios aí de que a mulher não podia falar, e ainda mais num ambiente sozinho, como era naquele poço, não tinha mais ninguém, aparentemente, né? Mas Jesus quebra alguns paradigmas, uma de falar com uma mulher num lugar só, né? E o outro paradigma era a questão do homem falar com a mulher, ainda mais ele sendo judeu e ela samaritana. Mas a gente vê que Jesus ele tinha um propósito com ela, né? Então às vezes a gente não entende quais são os propósitos e a gente coloca alguns paradigmas, coisas que não são, coisas que não são próprio das escrituras, a gente coloca como paradigma. Não, isso não pode. E às vezes nas escrituras a gente nem encontra, né? Mas a gente vê que mulheres tiveram adversidades, mas elas fizeram as suas diferenças. Elas foram prudentes, sensatas, sabedoria vinda de Deus, né? E elas conseguiram superar, né? E fizeram realmente a diferença, né? Como Débora foi uma juíza na Israel, né? Deus, num momento adverso de Israel ali, onde o povo pecava constantemente e Deus permitia que o povo vizinho vinha e assolava Israel, e Deus levantou Débora como uma líder, né? Como uma líder de batalha, e Deus levantou a sua serva para um propósito, e Deus realmente fez um grande mover ali, levando todo o povo a deixar aquele momento de, de recusa com Deus, né? E voltar a devoção ao Deus único, né? E a gente vê Débora sendo usada dessa forma, né? A gente vê que Esther não foi diferente, né? Ela ela acaba sendo levantada por Deus, né? A gente falou um pouco da beleza e vai falar um pouco da beleza de Esther depois ainda, mas a gente acaba vendo que Deus utiliza diversas ferramentas, até da beleza de Esther, para que ela possa ser inserida no palácio, né? Deus age através de Esther, age naqueles homens, todos os homens que havia sentia atraída por ela, né? Então sentia atraída por ela, né? Então assim, Deus até no coração dos homens moveu isso para que pudesse colocá-la lá. Externo de cara não, às vezes a gente lê a história e acha que tudo aconteceu muito próximo nos dias, foi sucedendo todos aqueles acontecimentos, mas demorou um tempo para acontecer essas coisas, né? Então a gente precisa entender que não foi questão de meses, foi questão de anos até, né? Que é, até que chegasse o momento de Esther ser usada por Deus, né, na questão da libertação do seu povo ali, onde o povo ia ser condenado, né, ia ser dizimado praticamente o povo de Israel, mas Deus usa justamente Esther para fazer isso, né. Então ela com prudência e com caráter, ela fez a diferença naquele momento, né, assim como essas outras mulheres que nós vimos, né. Vamos para o tópico 2.
coragem para ser diferente. O tópico 2, a gente sabe que Esther ela teve momentos de muita dificuldade, como eu já havia falado, né? Esther ela teve a perda dos seus pais, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e ela podia ter uma vida de murmuração, reclamando, né? Porque ela não foi desprovida de muitas coisas, de uma vida familiar saudável, né? Mas a gente vê que tudo tem um propósito, né? A gente vê que Mardoqueu ele frequentava o palácio, né? Então ele era um tipo de oficial ali, alguma coisa assim desse tipo. E a gente vê que Deus ele tem todo um propósito. Ah, mas Deus permitiu a morte de seus pais? Não sei, a gente não pode falar, mas a gente sabe que é, toda a questão de Esther perder os pais e morar na casa de Mardoqueu e logo em seguida haver um decreto, porque Vasti ela era rainha, né, junto com Xerxes, e ela não se apresenta na convocação do rei, ela não se apresenta, e é até admirável que por Vasti não se apresentar, que era rainha naquele momento, diante de Xerxes, a Bíblia fala que ela não foi morta, né? A gente tem que lembrar que Xerxes é aquele mesmo Xerxes daquele filme 300, não aquele, né? Aquele Xerxes daquele jeito que eles pintam lá, mas no contexto histórico, né? Até no livro de Heródoto, né? Um historiador antigo, bem antigo mesmo, ele relata essa batalha, né? Dos espartanos lá, e de muitos outros povos ali circunvizinhos contra Xerxes, né? Contra o, o Império Persa ali, o exército persa. E esse Xerxes do 300, não como foi no filme, mas relatado por Heródoto, é o mesmo Xerxes da Rainha Esther. Então, a gente sabe aqui que ele era muito sanguinário mesmo, né? E por algum motivo ele não matou Vasti. Ele reduziu a uma concubina, né? Na casa das moças lá, que ele tinha muitas moças num harém lá que ele tinha. E por esse motivo Esther não, por esse motivo Vasti foi reduzida e Esther veio a ser chamada, né? Teve uma convocação geral. E Esther foi uma das que foi levada por, né, o Mardoqueu levou, mandou esse decreto para todo o povo ali, para quem tivesse suas moças, mandasse para o palácio para que fosse escolhida as moças, né, para que elegesse uma futura rainha no lugar de Vasti. E, e logo quando Esther chegou lá, levada pelo seu primo, né, ele o guarda das moças, né, que era um eunuco, ele já gostou muito de Esther, né, achou graça aos seus olhos, né, ver Esther, né, que era muito bonita, né, então tinha um propósito divino. E Esther ela foi diferente, não só sua beleza, né, que nem a gente comentou, mas no seu caráter, né. Vamos correr um pouquinho aqui para não ser um vídeo muito cansativo. Deus deve estar no centro da nossa vida. Existem períodos em nossas vidas que temos a percepção de estarmos em algum lugar não apropriado. Esther entendeu muito bem esse sentimento. Durante toda a sua vida, ela sentiu-se como uma forasteira, como alguém fora do lugar. E às vezes a gente se sente assim, como no começo do vídeo eu havia comentado, né? Nós nos sentimos às vezes deslocados, né? Eu me lembro que no começo da minha fé eu não sabia para que eu fui chamado, né? Eu queria muito saber, eu orava a Deus pedindo para que eu fosse, para que Deus me mostrasse, né, o chamado dele na minha vida. E conforme foi passando os anos, Deus foi me mostrando, né? Esther não foi diferente, né? Às vezes a gente não entende por que muitas coisas acontecem com a gente, né?
e a gente não entende quais são os propósitos divinos, mas as coisas vão se encaminhando, a gente às vezes quer resposta na hora, mas as coisas vão se encaminhando, vão caminhando, né? A nossa vida vai passando e a gente vai entendendo aquilo que nós passamos, né? Deus às vezes quer nos ensinar ou nos mostrar algo, ou nos moldar muitas vezes, né? E Esther também, ela foi moldada, né? Ela foi moldada e ela sabia onde e em que lugar Deus deveria estar na vida dela, né? Mediante todas as suas dificuldades e diferenças, Deus estava no centro da vida dela, né? E isso é que faz a diferença, né? Entrando até no tópico 2.2, Deus estando no centro da nossa vida, faz com que sejamos fortes, né? Em que sentido? Nós somos, muitas vezes, nós nos debruçamos, né? E nos sentimos fracos, né? Mas Deus estando na nossa vida faz com que nós temos atitudes diferentes, né? Temos uma fé um tanto quanto diferente. Então nós, né, precisamos de ter uma vida centrada em Deus, né? E a nossa força vem de quem? Vem do Senhor, né? Não vem de outra fonte. Nossa fonte tem que ser o Senhor. E no Senhor nós temos a fortaleza certa, né? Embora a nossa vida esteja toda revirada, esteja toda descontrolada muitas vezes, a gente não entende porque muitas coisas nos acontecem, mas nós somos fortes em Cristo Jesus, né? Como diz lá em Romanos até, né? Romanos capítulo 8, do verso 35, 39, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome? Ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, mediante todas as dificuldades, nós temos, né, o amor de Cristo em nossa vida, e pode vir tribulação, angústia, peste, perseguição, fome, nudez, né, pode vir até a morte, que nada pode nos separar do amor de Cristo, né, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele que é o nosso Senhor, né? Vamos caminhar mais um pouco aqui. No 2.3 fala que nós não tenhamos medo de sonhar, né? Sonhamos com todas as melhores, sonhamos com dias melhores, mas para tornar nossos sonhos em realidade precisamos demonstrar uma enorme vontade de vencer diariamente. Esther nos ensina a abandonar a zona de conforto e enfrentar a caminhada, né, com a graça de Deus. O salmista expressou: Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Salmo 37:4. Né? Então, Esther também nos ensina, nos mostra, né, que nós devemos sonhar. Às vezes, nossos sonhos parecem meio tanto impossível, né? Os jovens, né, às vezes, vontade de estudar um curso muito mais caro, medicina ou engenharia, né? E às vezes as circunstâncias parecem todas as diversas, mas a gente tem que, né, buscar com afinco, né, buscar com força, concluir os sonhos, né? E se os sonhos for para um propósito digno do Senhor, né? Às vezes tem pessoas que vai por causa do dinheiro, né? E a gente sabe que o dinheiro não é tudo, ele ajuda no nosso dia a dia, mas ele não é tudo, né? Sabe que a pessoa que coloca o coração no dinheiro, ele não tem uma vida cheia de paz. Às vezes, muitas vezes é bom ter pouco, mas ter paz com Cristo, né? Do que ter muito e não ter paz de maneira nenhuma, né? Então todo o dinheiro não vai comprar a paz, né?
que há em Cristo Jesus. E ele fala aqui que precisamos demonstrar uma enorme vontade de vencer diariamente. Então, a gente vê pessoas bem-sucedidas, né? Pessoas que a gente só vê quando ela está lá no status maior, né? Ela alcançou um status maior, mas não sabe quanto ela se dedicou, né? Diariamente em busca, estudando, meditando. Né? A gente vê muitos pregadores, muitos preletores, homens que pregam excelentemente, né? Pregava a palavra de Deus. A gente não sabe quanto esses homens estudaram para chegar até lá, para pregar a palavra de Deus com propriedade, né? Assim, médicos que estão fazendo a diferença no mundo, engenheiros, arquitetos e muitos outros, né? A gente só vê muitas vezes o final ou o que a pessoa ganha, né? Chegando lá, muitas vezes a pessoa coloca o seu cargo ou tudo que ele tem acima até da vontade divina, e a gente sabe que muitas pessoas, quando chegam lá, elas acabam, quando ela tem um caráter, né, de Deus, quando ela tem um compromisso com Deus, né, e tem uma vida é, grata a Deus, ela começa a abençoar pessoas, né? Então, muitas vezes a gente chega a um status desse tipo, né? Se Deus quiser, cada um de vocês pode chegar no status, depende da dedicação de cada um de vocês. Mas vocês têm que saber que quando chegar lá, vocês têm que abençoar outras pessoas, né? Deus pode usar vocês como instrumento médico para salvar vidas, né? E assim por diante. Né? E a gente tem que saber, a gente não pode deixar de sonhar. Né? Correndo um pouquinho mais adiante, uma serva vitoriosa, uma bravura admirável, 3:1, né? Antes disso começa aqui em 3, uma mulher virtuosa. A gente o 3 vai para o 3:1, uma mulher admirável, e o 3:2, uma serva virtuosa, né? O 3:3 é o Senhor muda situações. Então, Esther, a gente nota que ela era uma mulher virtuosa pelo seu comportamento. A gente sabe que no auge ali da sua vida, né, como rainha, veio todo aquele acontecimento em que Ramã ele começa a conspirar contra o povo de Deus, e Esther precisava entrar diante do rei Xerxes, né? Mas para isso ela tinha que ser convocada, e ela precisava conversar com o rei, e Deus deu estratégias para ela, né? Uma mulher muito sábia, e a gente sabe que ela teve que orar muito a Deus, pedir muita direção para Deus. Então a sabedoria ela vem do alto, mas através de oração, de convivência com Cristo, né? Com Deus. Esther ela era uma mulher de oração. A gente vê a virtude dela, uma bravura admirável, porque ela é uma mulher de oração. Ela buscava a orientação de Deus. Então, tudo que ela ia fazer, ela buscava a orientação de Deus, e Deus a orientava, né? Deus ia direcionando Esther para que todos os acontecimentos fossem concluídos conforme aquilo que Deus tinha designado, né? Naquilo que Ele preparou para aquele povo, né? Então, a gente sabe que os passos de um bom homem ou de uma boa mulher, de um bom jovem, né, são confirmados pelo Senhor. Ele deleita no seu caminho, e ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Isso que o salmista no Salmo 37, 23 e 24 diz. Né? Então, a pessoa que busca Deus, a pessoa que tem uma vida dedicada ao Senhor, ela busca Deus constantemente para que haja uma orientação divina para a vida dele, né? Então, os passos de um bom homem, de uma boa mulher, de um bom jovem, eles são confirmados pelo Senhor, né? E ainda que ele caia, né? Então, Deus fala que os passos de um bom homem são confirmados pro Senhor, e fala que ainda que ele caia, né? Ainda que ele tropece, não, a Bíblia fala que ele não fica prostrado. Então, a Bíblia é clara de falar que o homem pode cair. O homem muitas vezes cai por consequências dessa vida, mas aquele que está firmado no Senhor, aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus, ele não fica prostrado.
ele sabe que tem um caminho a seguir, então ele se levanta e não fica abatido pelas circunstâncias da vida. Foi o que aconteceu com Esther. Ela, logo após que ela assumiu o reinado, né, ela foi coroada como rainha, mas ela ficou um pouco de escanteio ali, não se ouvia falar muito de Esther até quando Deus traz ela para o cenário de novo na questão de preparar todas as coisas. Como eu havia comentado, o livro de Esther não é um livro que aconteceu dia após dia ali na questão de semanas. Foi um livro que esse momento histórico aconteceu durante algum tempo ali, né? Um tempo maior de anos ali, quem sabe, né? Então a gente vê essa virtude de Esther, né? Uma mulher virtuosa na questão de oração, né? Ela também era uma mulher virtuosa na questão de guardar a sua língua. Olha que o 3:2 diz aqui: o servo virtuoso guarda a sua língua do mal. Ele sabe guardar o segredo. A virtude da prudência da vida de Esther se revelou em não declarar o princípio da sua fé e a sua origem. Esther dizia somente o indispensável. Né? Lê um pouquinho o que o comentarista colocou aqui. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. É o Provérbios 13:3, né? O cristão virtuoso não fica falando palavras de baixo escalão, não fala mal do próximo e não amaldiçoa seus filhos. Ele fala com cautela e trata todos com amor. Isso aqui é um ponto muito importante, porque todos nós estamos sujeitos a abrir a nossa boca e falar mal do próximo, né? Falar coisas que não deve. Muitas pessoas se arrependem às vezes do que falam, porque falam demais, né? Então às vezes a gente tem que ter controle, né? Às vezes quando a gente ouvir alguém falando mal de uma pessoa, né? A gente tem que ter o cuidado de não entrar nessa conversa. A gente tem que tentar ficar quieto e deixar que a outra pessoa fala, né? Muitas vezes eu já tinha conversado com vocês sobre a fofoca, né? Fofoca, ela tem que ter um início e tem que parar em você. Se alguém vir falar uma fofoca para você, você tem que ser o último a ouvir e se comportar de uma maneira como cristão, né? Olha, vamos orar por aquela pessoa e cremos que Deus pode fazer algo, né? Então, fala-se muito da questão da virtude, não só na oração, mas de conservar a sua boca, de não falar mal, de não falar indevidamente coisas que não convêm, palavras de baixo escalão, né? E por último, né, o Senhor muda a situação, né? O tópico 3:3, ele fala que Esther tinha uma vida sem os pais, foi criada por Mardoqueu, seu primo. Ela sai de um status de uma menina de repente pobre, né? Lá talvez Mardoqueu não tinha uma vida muito abastada, muito cheia de dinheiro, mas tinha aquilo que era necessário que Deus supria na sua mesa. Ela sai e vai de uma órfã, né, para ser rainha. E a gente vê Deus mudando situações. A partir do momento que nós nos colocamos diante de Deus para que Deus controle nossa vida, a gente vê Deus mudando situações. Deus não muda as situações aquele que não busca, né? Muitas vezes a gente até vê Deus agindo na vida de pessoas incrédulas, né, de forma maravilhosa, mas muitas vezes não é esse meio do caminho, mas é o final de cada um, como será, né? A gente vê que Esther, ela foi muito abençoada por Deus, porque ela teve uma vida de virtudes, né? E a gente vê Deus mudando a vida dela de uma maneira tal, em que nem eu falei no início, que Deus ele abençoa a vida de Esther maravilhosamente, e consequentemente Deus usou Esther como um instrumento para a libertação do seu povo. Se Deus não tivesse usado Esther, ele levantaria outra, é lógico, mas Deus queria agir e cumprindo com a sua palavra no começo das escrituras, né, quando Deus faz promessa a Abraão que grande seria
a sua descendência, né? E Esther, todos nós somos descendência de Abraão. E o povo de Israel teria se dizimado e Deus, ele cumpre com seus propósitos, né? Ele liberta o teu povo, né? De todos os males, né? Não significa que o mal não sobrevirá sobre nós, mas significa que quando o mal sobrevir, nós temos um escape, nós temos sempre um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam, né? Então Deus, ele muda situações. Eu não sei quais situações da tua vida, qual as dificuldades, mas saiba que Deus, ele pode agir tremendamente na tua vida se você entregar, né? Na verdade, Deus, ele age, né? A gente às vezes coloca condições, mas a gente não entende os propósitos de Deus e por que passamos determinadas situações. Mas sabemos que Deus age conforme o querer dele, conforme a vontade dele. Às vezes nós reclamamos das situações, a gente nós queremos colocar Deus, pressionar Deus perguntando muitas vezes por quê, né? Mas nós temos que agradecer pelas situações que passamos, né? Porque e pedir para que Deus, para que possamos entender, né, os propósitos, tá bom? Eu não quero me alongar, só quero desejar que vocês tenham um ótimo final de tarde, né? E se caso houver alguma pergunta, pode lançar no grupo Raiz de Davi aqui, fazer algum questionamento que nós estaremos aí disponível para responder, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Amém.